Mudança de comportamento do analisando significa evolução? Significa que esse analisando entrou em análise? Não necessariamente. Quando o analisando começa a fazer as sessões de análise com o analista, o psicanalista, e aí ele começa a mudar o comportamento dele, não podemos atribuir isso a uma evolução. A pessoa ela fazia isso, agora faz outra coisa. Então ela está entrando em análise, ela está resolvendo seus conflitos? Não necessariamente. O que vai acontecer com o analisando? Tem a questão da transferência. Esse analisando, ele quer agradar o analista muitas vezes. Ele imagina que quando ele traz uma questão na análise e o psicanalista ele pergunta, e aí a pessoa ela tem que refletir sobre aquele assunto, não necessariamente às vezes ele refletiu. Na verdade, às vezes o analisando ele pode pensar, se eu falei isso e a pessoa me questionou, pode ser que ele queira que eu faça o oposto, então eu devo ter que fazer o oposto. Se eu quero me curar desse sintoma, desse problema, dessa angústia, então eu tenho que fazer o oposto. Então o que o analisando às vezes faz? Ele sai de um estado que ele estava e vai para o oposto daquilo. Se eu fazia tal coisa, então eu vou fazer tal coisa diferente, que então eu vou estar evoluindo. Na tentativa, muitas vezes, de agradar o analista. Então, quando o analisando muda seu comportamento, não necessariamente ele entrou em análise, ou ele superou, compreendeu, ou acessou uma questão de conflito interno. Ele simplesmente, às vezes, está tentando se adequar a uma coisa que ele supõe que o analista espera dele. Então, imagine que você está atendendo uma pessoa e ela apresenta uma coisa, um problema, uma queixa. Você pergunta por quê, questiona. De repente, essa pessoa faz o oposto. E aí ela comenta com você, agora eu estou fazendo tal coisa. Aí o que o analista faz de novo? Por quê? Ou simplesmente fica em silêncio. Porque não interessa se a pessoa fazia algo, deixou de fazer, faz uma coisa diferente. A questão não é essa, a questão não é mudar a escolha, a questão é compreender o seu desejo, compreender a sua falta. Por que você está escolhendo isso? Então, independente da sua escolha, por quê? A questão é analisando, compreender que ele que vai ter que se haver com aquilo que ele sente. E que ninguém vai direcionar ele, né? Ele vai precisar entender o porquê do seu funcionamento, o porquê que ele quer mudar, ou se ele quer permanecer da mesma forma, como que ele vai lidar com o que ele sente, e não necessariamente com o que ele faz. Então eu diria que no decorrer da análise esse fenômeno acontece muito, a pessoa fazer uma coisa achando que o analista vai ficar feliz com essa mudança, e aí o analista vai questionar, e é na hora que ele vai começar talvez entrar em análise, porque ele vai perceber que ele mudou o comportamento, mas mesmo assim você questionou ele de novo. Ele vai chegar a um ponto que vai perceber, caramba, então sou eu que tenho que decidir o que eu quero, entender o que está acontecendo comigo e eu decidi, sei lá. A pessoa vai elaborar um monte de pensamentos na cabeça e ela vai perceber que a conclusão que ela chegar é ela que chega, não é outra pessoa que vai chegar. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, não necessariamente a mudança de comportamento é a entrada para a análise. Isso às vezes leva um tempinho para ocorrer. E justamente igual eu falei, quando a pessoa muda o comportamento, você também questiona. E aí talvez a pessoa vai começar a entender que não se trata do outro, se trata dela, somente dela.